Queremos falar agora com vocês outros assuntos que julgo ser da parte do Senhor. Vamos começar por Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras tu andavas. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu em teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Quem sabe de quem o texto está falando? Quem sabe, levanta a mão. Oi, oi, oi. Quem sabe, levanta a mão. Oi. Pouca gente, hein? É impressionante, irmãos, às vezes nós pastores, nós pensamos que os irmãos já sabem as coisas e às vezes a gente... Peraí, já foi ensinado isso para a igreja? Esse assunto, por exemplo, agora, esses dias o Senhor me despertou. Será que os irmãos sabem quais são os textos onde fala? De quem está falando mesmo? Pode falar alto, fica com medo não. Satanás. Está falando de Lúcifer. Aqui está contando a história de como foi a queda de Lúcifer. Outro texto, para os irmãos não esquecerem, saberem. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 12, Ezequiel 28, 12, são os textos mais claros de que nos mostra como foi a queda de Lúcifer e os motivos que o levaram a se rebelar contra Deus. Isaías 14, 12 nos diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Só falta colocar uma gargalhada daquelas assim, né? Para ficar bem parecido com Lúcifer. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Irmãos, eu quero falar rapidinho com vocês hoje aqui sobre aquilo que eu considero os maiores extremos do universo. E para mim, o maior extremo do universo começa com a estupidez desse anjo. A estupidez de Lúcifer. A Bíblia diz, conforme nós lemos no relato de Ezequiel, o tamanho da beleza dele, e como ele era lindo, e como ele era belo, e como ele tanto tinha uma beleza como havia uma unção e uma graça que foi dado para ele, e foi dado por Deus. E qual é então a origem da independência? A origem da independência de Lúcifer está no fato de que ele permitiu entrar uma mentira no seu coração. Ele começou a achar que Deus era um Deus que só queria mandar. Como pode eu, um anjo com tanta beleza, com tanto resplendor, eu passo pelo meio do corredor desses anjos e ninguém se curva? Ninguém me adora. Porque só Deus tem que receber toda a glória? Por que tem que ser assim? E esse foi o engano e a mentira que entrou no seu coração. E a partir daí, ele começou a dizer: eu subirei no trono de Deus. Farei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E não apenas semelhante, mas ele diz que seria maior do que o Altíssimo. Bom, essa foi a grande estupidez. A independência de Lúcifer está com base numa mentira. A mentira de que Deus é um Deus que só quer mandar. E que Deus é um Deus egoísta. E esse foi o problema. Porque todos os anjos adoravam a Deus e tinham prazer em adorar a Deus, em buscar a Deus. Às vezes ficamos até imaginando, porque o Senhor fala de classificação entre anjos, fala lá de anjos, fala de querubins, fala de serafins. Eu nem sei direito qual que é a diferença, mas deve ter uma diferença nisso daí. Deve ter uma classificação de anjos e uma hierarquia entre os anjos. Mas o fato é que eles têm prazer de dizer: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E diz a Bíblia que eles fazem isso sem cessar. Deve ser algo muito prazeroso para os anjos adorarem a Deus o tempo todo. Eu imagino que aquilo que nós sentimos, os vislumbres da glória de Deus que nós sentimos por 10 minutos, por 30 minutos, quem aqui já ficou embevecido da presença do Senhor em algum encontro, em algum retiro, seja lá o quê, ou então numa reunião de oração, sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando, do que é você ficar cheio da presença do Senhor e você sabendo que Ele está ali pertinho. E dá quase que vontade de falar: não vai embora, Senhor, porque está muito bom isso aqui. São os momentos tão gloriosos e tão preciosos que você não quer que pare. Então você pensa nisso e multiplica, quadriplica, como deve ser isso na glória. E os anjos fazendo isso, com seus corações ardendo pela presença do Senhor. E Lúcifer, ao ver isso, começou a ficar atrapalhado. Por que só ele? Eu tenho tanta beleza, eu tenho tanto resplendor. Por que tem que ser assim? Eu posso ser independente de Deus, eu posso ser como Ele, e eu mereço receber adoração. E diz a Bíblia que ao se rebelar,
ele faz comércio com o poder que ele tinha recebido de Deus. E negocia esse poder e essa unção. E consegue afastar com ele a terça parte dos anjos. Então, se tinha lá 1000 anjos no céu, 300 anjos foram com Lúcifer. Daí, então, nós podemos entender, quando Paulo fala de potestades, quando Paulo fala de uma hierarquia, de um comando bem arquitetado no reino satânico, de potestades, de principados, de Satanás, Lúcifer com seus príncipes, com seus demônios, com os generais do seu exército. Mas o fato é que assim que tudo começou. E Deus está entusiasmado com sua criação. Diz lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há um deslumbre do Senhor por trás dessas palavras. Há um entusiasmo de Deus por trás dessas palavras. Vamos fazer o homem, vamos ter uma família de muitos filhos semelhantes a nós. E Deus coloca então Adão e Eva no jardim e dá para eles uma ordem clara, fácil, de todas as árvores do jardim. Vocês podem comer, mas tem uma árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. O dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E Lúcifer, que, imagino eu, conhecia o céu, conhecia o trono. Quem sabe Lúcifer tivesse ouvido falar de uma criação especial. Quem sabe quando Lúcifer olhou e viu lá que os de barro foram criados, talvez Lúcifer tenha pensado, não? Acho que eu ouvi alguma coisa parecida há um tempo atrás. E Lúcifer então se empenha em arquitetar e trazer para junto de si essa nova criação, porque se ele já tinha trazido para si 1/3 dos anjos, vou trazer toda a raça humana. Se apresenta para Eva. Como é que é essa história, Eva? Você não pode comer das árvores do jardim? Não é assim não. Deus falou, tá. E que apenas aquela árvore que está no meio do jardim, a gente não pode comer, porque Deus falou que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. O que Lúcifer faz? É claro que você não vai morrer, Eva. Deixa de ser tonta, mulher. Você não sabe, você não percebe que esse Deus que está aí é um Deus que só quer mandar. Abre seus olhos, mulher. Olha como vai ser bom o dia que você puder mandar na sua vida, governar a sua vida. Você vai poder decidir o certo e o errado. Você vai poder governar a si mesma. Não precisa desse negócio de Deus. E Eva não tinha parado para pensar na possibilidade de se tornar independente. E ela come do fruto, e ela dá para Adão, e aí entra o pecado no mundo. E a partir daí começa a bagaceira, não? Porque quando Deus vai conversar com Eva, Eva diz, a culpa foi a serpente. Quando Deus vai conversar com Adão, Adão diz, a culpa foi a mulher. Inclusive, foi a mulher que você mesmo me deu. Agora, olha que situação. Lúcifer, criado por Deus, se torna independente de Deus. Os de barro, também criados por Deus, se tornam independentes de Deus. Os de barro que ele criou com tanto amor e com tanto prazer, ao invés de continuarem tendo prazer no relacionamento de dependência de Deus, dão as costas para Deus e se unem a Lúcifer. Preferem ficar ao lado de Lúcifer.
E o resultado disso é que a descendência de Adão e Eva fica estragada. E tem lá, logo no iniciozinho da Bíblia, você vê Caim e Abel. Caim fica com ciúmes de Abel. E Deus vai conversar com Caim, por que você está desse jeito? E a conversa de Deus com Caim não é suficiente para convencê-lo. E ele vai lá e assassina seu irmão. E depois disso, Deus vai conversar com ele novamente. E ainda assim, não foi suficiente. E diz a Bíblia que Caim se aparta da presença do Senhor. Diz a Bíblia aqui de um descendente de Caim chamado Lameque, onde ele chama suas mulheres e diz assim, olha, matei fulano de tal e matei cicrano. E se Caim está amaldiçoado 7 vezes mais, quem vier contra mim será 70 vezes mais. Em outras palavras, olha, Caim é fichinha perto de mim, o malvado mesmo sou eu. E só no final do capítulo 4, quando Adão e Eva têm um terceiro filho chamado Sete, é que diz a Bíblia, então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, o projeto que Deus tinha com o coração de Abel foi aniquilado por Caim. E quem é que sobra? Caim. Mas aí depois Adão e Eva têm outro filho. Então, a descendência, ela vai para dois caminhos, né? Um para a descendência de Caim e outra para a descendência de Sete. O problema é que a descendência de Sete também já era uma descendência contaminada pelo pecado. E a descendência de Caim, nem se fala então. Aonde que isso vai parar? Isso vai parar logo em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Uau, que bagaceira, não? Além de Deus ter que suportar um anjo caído e rebelde, agora a própria criação de Deus, que Ele faz com tanto carinho, fica tudo estragado, gente, tudo virado no samurai. Pensa num trem. Era continuamente mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Por que pesou no coração? Porque Deus não criou a raça humana para se desviar, para dar as mãos para Lúcifer, para se tornar independente e rebelde. Se entristeceu o Senhor de ter criado a raça humana. Isso lhe pesou no coração. E o que vem depois? O que vem depois é o povo de Deus no deserto, murmurando e reclamando contra Deus. E o que vem depois? O que vem depois é um povo rebelde, onde Deus enviava os profetas para falarem da sua verdade, e eles matavam os profetas que eram enviados. Tudo isso por causa da maior estupidez do universo. Agora eu te pergunto, como você resolveria essa questão? Se você estivesse lá junto ao Pai, se você fosse o Filho de Deus, que conselhos você daria para o Pai? Eu, se me conheço, eu sei o conselho que eu daria para o Pai. Eu falei, Pai, deu ruim o negócio. Não tem jeito. Pai, você está vendo, não tem jeito, Pai. Tudo virado no samurai. Eles não querem saber de nós, não. Quer lá, o Lúcifer. Olha lá, Pai, olha lá. Olha com quem eles estão, Pai. Olha quem eles admiram, Pai. Pai, eu tenho a solução. Vamos acabar com tudo. E aí a gente cria uma nova raça. Esse negócio do pó da terra aí, ó. Te procura um pó das estrelas, um pó cósmico. Um pó diferenciado, Pai.
Mas a gente acaba com tudo. Eu duvido que você não faria isso se você estivesse na situação do filho. Como homem, né? Essa seria a nossa justiça. A sua justiça seria exatamente isso. Mas, graças ao filho que não pensa como eu, porque senão eu estaria agora me destruindo, não? Eu nem existiria. O fato é que o filho fala a maior loucura do universo. Pai, envia-me a mim. Pai, só tem um jeito, Pai. Nós precisamos tirar a mentira que está instalada na raça humana. E a única forma, Pai, é nós fazermos o caminho inverso de Lúcifer. Porque Lúcifer quis poder e glória, e o filho agora vem fazendo o caminho inverso, se transformando num homem, se transformando numa raça humana. Como seria para você se transformar num cachorro? Você ama aqueles cachorros. Você gosta tanto daqueles cachorros. Mas os cachorrinhos estão tudo virado no samurai. E você, papai, já sei, tenho uma ideia brilhante, papai. Qual que é, meu filho? Eu vou me transformar num cachorrinho. Como assim? Au, au, au. Assim, desse jeito? É, pai, é literalmente desse jeito. Mas, filho, eles lambem ferida. Mas eu vou lamber ferida também. Bom, se você fosse nascer como um cachorrinho, bom, papai, já que eu serei um cachorrinho, então eu serei um cachorrinho de uma madame de um apartamento no Leblon. Né? Serei um poodle, bonitinho, fofinho. Eu serei um cachorrinho estiloso. Que loucura do filho. Assumir a forma de uma criatura. Se tornar o Verbo eterno. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João diz, nós apalpamos, nós tocamos nele, nós vemos o resplendor da glória diante dos nossos olhos. Não era algo fictício, não era o conto da carochinha, o Filho de Deus, Deus encarnado entre nós, Deus se fez carne. Que loucura! A maior loucura do universo, o Verbo se fazer carne. O verbo suar, Deus tem que trabalhar, ficar cansado, sentir sono, ter limitação de tempo, de espaço, sentir sede, sentir dor. Eu sei o que significa todas essas coisas. Você sabe o que significa todas essas coisas. Você merece todas essas coisas. Eu mereço todas essas coisas. E muito mais. Mas ele não merecia nada disso. Por que que ele faz isso? Por quê? Doenças, receber ordens dos homens, se sujeitar a José e Maria. E tem uma coisa a mais que eu quero que vocês pensem, que é algo que a gente não gosta de pensar, mas nós temos que pensar. Todos os dias, quem tem um intestino normal, faz o quê? Você deixa um troço lá no vaso, aquilo lá é lindo, né? Você ama ficar ali. Mas o Filho de Deus teve que passar por isso, irmãos. Talvez é vergonhoso falar isso, mas é necessário falar isso. Porque você precisa ter um pouquinho de noção do que significou toda a essência do verbo se fazer carne. Deus assumir a forma, a nossa forma, com todas as nossas limitações.
Eu acho que nós vamos levar toda a eternidade para a gente poder compreender e dimensionar o que isso significou. Nós não temos noção, irmãos. Nós temos uma breve noção. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de saber que Jesus passou por isso por causa dos meus pecados. E eu acho também que Lúcifer jamais imaginou que Deus poderia fazer isso. Lúcifer jamais imaginou que o Filho de Deus se transformaria numa criatura. Quando Jesus começa a expulsar os primeiros demônios, eles diziam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, viestes atormentar-nos antes da hora? Ele faz de tudo para levar Jesus a pecar, ele tenta de todas as formas, ele tenta em todas as áreas. Jesus é levado ao deserto, e lá ele usa de todas as suas estratégias, de todas as suas artimanhas. Atira-te daqui, transforma essa pedra em pão, vamos repartir o reino. Que tal um reino sem cruz? E diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as áreas. Tentação de humilhação, tentação de orgulho, tentação através das acusações, tentação para receber a glória dos homens, desprezo por parte da sua família biológica. Família biológica de Jesus pensava que ele estava louco, às vezes pensava que ele queria aparecer, porque diziam: está tendo uma festa em Jerusalém. Se você quer aparecer, vai lá. Você tem que ir na festa. João capítulo 8, se eu não me engano. Quiseram jogar Jesus de um abismo. Em Nazaré ele foi desprezado. E diz a Bíblia que várias vezes pegaram em pedras para o apedrejar. E o pai? O pai vendo tudo isso lá de cima, não? O pai observando tudo isso. Os gregos vêm chamar Jesus, possivelmente queriam fazer um convite para Jesus. Esse homem é muito inteligente, esse homem fala coisas muito profundas. O povo aqui está desprezando esse homem. Eles não sabem quem está diante deles. Filipe e André vão até Jesus e falam: os gregos estão aí, querem falar contigo. E Jesus fala: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Tentação de Pedro. Pedro dizia: tem compaixão de ti, Senhor, tem compaixão. Irmãos, a justiça de Deus não passou rapidinho pelo Filho. A justiça de Deus o investigou desde o início. E os homens que andaram com Jesus testificaram: não achamos dolo neste homem. Houve um santo que passou entre nós. E Jesus veio então para desfazer a mentira que estava no universo, de que Deus é um Deus que só quer mandar. E diz a Bíblia assim para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhou para ser obediente. Se esvaziou
para se tornar escravo. Se esvaziou para se tornar homem. Se humilhou para ser obediente. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Foi aperfeiçoado pelo sofrimento, diz a Bíblia. Que sofrimento! Que obediência! Sofrimento da decisão de se tornar objeto da ira de Deus. Sofrimento da dolorosa decisão de ficar longe da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Nós conhecemos esse texto. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mas o texto não começa com Cristo Jesus. O texto começa com: tende em vós. Tende em vós a humilhação e a obediência de Cristo Jesus e desaprovem e condenem todo tipo de independência que tem no seu coração. Jesus se esvaziou daquilo que ele era, de toda a glória que ele tinha. E nós não conseguimos nos esvaziar. De quê? Jesus se esvaziou de uma glória. E nós vamos nos esvaziar de quê? Nós não conseguimos nos esvaziar nem daquilo que nós não temos. Porque de fato você não tem nada. Como você vai se esvaziar se você não tem nada? Mas você não consegue se esvaziar. Irmãos, por que eu estou falando essas coisas? Eu não estou trazendo um discurso aqui para ninguém se converter, porque todos aqui já somos convertidos. Mas eu estou trazendo um discurso para você saber a origem das coisas. E para você saber o quanto dessa independência tem dentro de você. Para que você possa, então, se encantar com Jesus. Para que você possa, então, ter um desgosto quando você vê seu coração querendo se atrapalhar, quando você quer glória, quando você quer aceitação, quando você quer que seu nome seja lembrado. Quantas e quantas atitudes nós temos durante o nosso dia, que são atitudes de independência. Quanto desse querubim maldito há em nós? E como nós lidamos quando nós percebemos isso em nós? Isso tem que provocar em nós um desejo intenso de sermos como Jesus. Obedientes como Jesus. Submissos como Jesus. Escravos como Jesus. Falei da maior estupidez, falei da maior loucura. Quero falar um pouquinho do maior acontecimento. Maior acontecimento do universo não foram as grandes invenções. Não foi a invenção da cura, não foi a internet, não foi o fato do homem ter ido à lua, nada disso. Não é o computador, não é o avião. O maior acontecimento da história do universo foi
o Calvário. Ali, Deus resolveu o problema da humanidade. Se não existisse o Calvário, Deus não suportaria mais os pecados da raça humana e Ele teria que fazer conosco aquilo que eu falei do início, que era o que nós faríamos: destruir tudo. Mas por causa do seu Filho, que se sacrificou por nós e morreu pelos seus pecados e aceitou esse sacrifício, onde Deus estaria depositando o castigo de toda a raça humana sobre Jesus, a ira de Deus sobre todo o pecado de toda a raça humana, a ira de Deus contra o pecado de Adão, a ira de Deus contra o pecado de Caim, a ira de Deus contra os pecados do Velho Testamento, a ira de Deus contra os pecados daquela geração que gritava crucifica, crucifica, a ira de Deus contra os pecados futuros que ainda viriam. Ali Deus estava depositando sobre o seu Filho a justiça de Deus sendo aplicada. E a ira de Deus sendo colocada sobre o Filho de Deus. E no Getsêmani, quando Jesus está calculando esse preço, Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice da dor física? O cálice da coroa de espinhos? O cálice dos cravos na sua mão? O cálice das chicotadas? O cálice da humilhação? De qual cálice Jesus se referia? Qual cálice amargo? O cálice da ira de Deus contra toda a raça humana. E ali na cruz ele seria objeto da ira de Deus e do desprezo de Deus. E tinha algo ali no jardim do Getsêmani que Jesus não sabia. Algo que todos nós sabemos, mas algo que ele não sabia. Todos nós sabemos o que é a ausência de Deus. Todos nós sabemos como é a vida no pecado. Mas tinha algo que Jesus não sabia. Como é a ausência de Deus? Como é ficar longe do Pai? E pior ainda, como é, Pai, você dá as costas para mim? Deus meu, por que me desamparastes? Dizia Jesus na cruz. Maior acontecimento da história do homem, Calvário. Por isso que nós estamos aqui. Nossos problemas foram resolvidos ali no Calvário. Mateus 27, 51. Eis que o céu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Houve escuridão, houve trevas do meio-dia até as 15 horas. A morte de Jesus foi tão arrebatadora que houve trevas. O tempo se fechou, mas nossos problemas foram resolvidos completamente. Romanos 6 fala que eu fui sepultado com Ele na morte pelo batismo. Quando você foi batizado, quando você foi incluído em Cristo, você estava junto com Ele naquela morte. Você só é aceito por Deus por causa desta morte. Por isso, então, eu tenho tranquilidade em afirmar que o maior acontecimento desse universo
foi o Calvário. Por isso que nós estamos aqui. Mas por outro lado, enquanto que a morte de Jesus foi uma grande sucção, onde Jesus atraiu para si os pecados de toda a raça humana, onde esses pecados se tornaram algo tão repulsivos que o Pai deu as costas, como se nós fôssemos tentar comer uma carne apodrecida e não conseguíssemos comer porque aquela carne está cheia de bichinho, algo parecido com isso, se é que podemos dizer assim, o Pai dando as costas para todo o pecado. Isso não foi o conto da carochinha, isso não é uma historinha que os pastores contam para o evangelho ficar mais bonito, foi uma realidade que Jesus levou os pecados de toda a raça humana, os pecados das gerações passadas, os pecados da geração presente, os pecados das gerações futuras, e houve uma grande sucção, sugando para si os pecados de toda a raça humana, e Deus condenando e aplicando a sua justiça sobre o seu Filho, mais outra loucura de ser entendida. Mas da mesma forma, como a morte de Jesus foi uma grande sucção, onde atraiu para si próprio os pecados da raça humana, a ressurreição de Jesus foi uma explosão de vida por todos os séculos, espalhando fagulhas da vida de Jesus por todos os tempos, em todas as eras, até chegar a você, fagulhas dessa ressurreição, e hoje você vive nessa plenitude, nessa santidade do Senhor, por causa dessa ressurreição, o qual Deus o ressuscitou, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Houve uma manifestação do poder de Deus, ressuscitando e tirando Jesus dos grilhões da morte. A morte de Jesus foi a grande sucção que sugou para si, como se você estivesse fazendo assim. Mas tudo aquilo que é puxado tem que ser jogado para fora, e agora foi jogado para fora. Explosão de vida. Os cientistas dizem que a maneira pelo qual o universo passou a existir é algo que eles creem chamado Big Bang. Uma grande explosão. Houve um momento que uma matéria, passou por uma grande explosão, uma enorme explosão. E através dessa grande explosão se formaram as galáxias, se formaram os planetas, se formaram os astros. E hoje não é muito difícil para mim compreender isso, quando a gente chega no final do ano e vê os fogos de artifício, onde você olha para a massa que é jogado, é uma coisinha pequena, uma bombinha, mas quando ela explode, faz aquela coisa bonita, e aquela explosão joga minúsculas partículas que se deterioram na atmosfera, e formam aquela coisa brilhante e bonita. Pois dizem os cientistas que o Big Bang foi algo parecido com isso. Mas eu digo para vocês que a ressurreição de Jesus, se é que isso existiu, a ressurreição de Jesus foi algo muito mais tremendo, muito mais maravilhoso, muito mais glorioso e muito mais poderoso do que o Big Bang. Porque a explosão de Jesus foi a vida de Jesus, centelhas e fagulhas da vida de Jesus, há 2000 anos atrás, sendo jogados por todo o universo, até respingar em você. E quantos mais serão respingados por causa dessa ressurreição de Jesus? A maior explosão do universo não foi o Big Bang, mas a maior explosão do universo foi a ressurreição da vida de Jesus, que te dá poder para viver em santidade, te dá poder para viver uma vida em plenitude. Você só precisa tomar posse dessa explosão, tomar posse dessa ressurreição e saber que Ele vive em ti. E que Ele é poderoso para te dar uma vida de pureza. O Senhor falou que você é mais que vencedor. O Senhor nos diz na sua palavra que você foi liberto do pecado.
O Senhor te diz na palavra que você é liberto da escravidão, da impureza. Para ser bem claro e bem específico com relação aos seus pecados sexuais, Ele te diz, você já é liberto desta impureza, você já é liberto dos seus pecados, você não é mais um escravo de Satanás. E todos os seus pecados foram cravados naquela cruz. Viva na plenitude dessa ressurreição, viva na plenitude dessa explosão de vida. Você não precisa viver uma vida de crente medíocre. Você pode viver a plenitude de ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Amém? Você não precisa bater continência para o pecado. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Não precisa mais ter marcas daquele querubim maldito em ti, porque você já tem as marcas do sangue do Cordeiro. Pela lei do Espírito Santo, eu vivo em santidade. Então, meus irmãos, a maior estupidez do universo foi a independência de Lúcifer. A maior loucura do universo foi o Verbo se fazer carne. O maior acontecimento do universo foi o Calvário, a morte de Jesus. E a maior explosão do universo é a ressurreição de Jesus. Amém?